Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Hoje é tudo de ensino. E eu fui agraciado com meu Pai por esta oportunidade para estar na frente da obra, irmãos, porque aqui não é quem quer, irmãos, mas aqui é quem aqui o Espírito Santo achar graça. Amém? Abre suas Bíblias no livro de Números. Glória a Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, 4 livros da Bíblia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro de Números, capítulo 27. Glória a Jesus. Eu vou ler o primeiro, a igreja o segundo, eu leio o terceiro, assim sucessivamente, até o versículo de número 8. Todos acharam Números, capítulo 27. A epígrafe diz: a lei acerca das heranças. Versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Euter, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Mata, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Segundo, diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre as congregações dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás possessão a elas. 8. Falarás a filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Já precisamos elevar a voz de oração. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer, meu Deus, por esta linda oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para aprender, meu Pai, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos, meu Pai, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, Pai. Toma direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar assento, irmãos. Prometo que serei breve naquilo que o Senhor me der esta noite. Não sou eloquente igual o nosso pastor, louvado seja Deus, gostaria, mas aquilo que o Senhor me der, repartirei com a igreja em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite nós vamos falar de alguns personagens que mudaram a história. Essas mulheres aqui, filha desse moço não bonito, nome Zelofeade, a Bíblia vai dizer que ele morreu. E naquele tempo, irmãos, mulheres não tinham direito à herança. Quando o pai morria, a herança era para os filhos, e aí se os filhos quisessem, repartia com as irmãs. Se não quisessem, as irmãs ficariam, irmãos, sem nada. Mas nesse tempo foi levantado essas 5 mulheres para fazerem a diferença. Nós vamos aprender esta noite acerca dessas 5 mulheres, acerca de Moisés, grande líder religioso que Deus levantara para conduzir o povo, irmãos, que ele tirara do Egito e passou por todo o deserto. Nós vamos ver que esta é a última ação de Moisés na terra, a última causa que Moisés
na terra. E o primeiro versículo que nós lemos aqui, vai dizer que essas mulheres, elas se uniram para um propósito. E é assim que o povo de Deus precisa, irmãos, estar unidos por propósito. Porque quantas vezes nós, como filhos de Deus, até queremos fazer as coisas, até intentamos fazer as coisas, porém, irmãos, falta algo precioso, a união. Muitas vezes, até dentro da casa de Deus, a gente vê pessoas querendo estar em degraus acima do outro. Quando um tem uma ideia, logo o outro se levanta e diz, mas quer aparecer. Na verdade, irmãos, começa a contender um com o outro, e isso enfraquece. Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos é de união. É o que nós vamos aprender com esses personagens. No primeiro versículo, 5 mulheres, Maca, Noa, Orfa, louvado seja Deus, Milca e Tisa. 5 mulheres unidas por um propósito. No segundo versículo, nós vamos ver que elas se prostram diante das autoridades. Diz aqui o segundo versículo: e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo. Irmãos, ela leva a causa dela diante do povo. Agora, o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, para nós nesta noite, como que essas mulheres se portaram diante dessas autoridades? Já que elas aqui não tinham nenhum direito, elas estavam reclamando de algo que a lei da época não nos permitia. Ela queria a herança do pai dela, e pela lei, essa herança, elas não tinham direito a essa herança. A herança do pai delas ia para os irmãos, ou seja, do tio dela. Mas agora elas se levantam, irmãos, para mudar uma história, para mudar um regime. E como que elas se levantam, irmãos? Será que elas se levantam com gritaria? Será que essas mulheres se levantam, irmãos, com ignorância? Será que elas se levantam afrontando aquele grupo de pessoas que ali representavam a lei? Louvado seja Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. E nós sabemos que a força do nosso braço, ela não tem valor nenhum quando é a força de Deus que tem que operar. Então a nossa força se torna inoperante. Quando Deus, Ele tira o que é dele, do ser humano, acaba-se a força do braço, acaba-se a razão do corpo, acaba-se a existência daquilo que buscamos. Provérbio 15, Salomão vai dizer assim, que a palavra branda desvia um furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso vale, irmãos, para todos os ambientes em que o povo de Deus colocar os pés. Isso serve para uma casa de paz em que as pessoas precisam se respeitarem, se quiser que Deus, Ele esteja no meio. Se nós não promover a paz como foi pregado aqui outro dia, irmãos, nós não temos representado a Deus aqui na terra, porque foi para isso que nós fomos chamados, sermos embaixadores do céu. Somos portadores de notícias do céu para os povos na terra. E como é que nós vamos fazer isso? Sendo humilde, como o próprio Jesus disse, para seguir Ele como exemplo, ser humilde de coração. Então, as causas impossíveis não é na força do nosso braço. As causas impossíveis é com a força e com a ação divina. Na nossa família, uma coisa que está além da nossa visão, além do nosso alcance, além da nossa força, não adianta nós lutarmos, irmãos, porque é causa perdida. Cabe agora nós querer colocar Deus no centro. O Senhor Deus, Ele está, irmãos, pronto para nos atender no nosso chamado. Porque em várias partes da Bíblia vai dizer que quando o povo de Deus clama, Deus ouve. O salmista disse que
Deus, com a sua infinita grandeza, Ele se agacha para ver o seu povo na terra. Então, quando você está lutando, você não vai lutar sozinho, você vai estar lutando com Deus. Isso é, se você convidar Deus para estar com você, seja na batalha em casa, na batalha contra o desemprego, na batalha sobre a vida financeira. Ou seja, irmãos, em todos os âmbitos da sua vida, da minha vida, nós precisamos que Deus esteja no centro. É Ele que peleja por nós, é Ele que guerreia por nós. Então, sem Deus, nada nós podemos fazer. E aprendemos com essas 5 mulheres que a humildade é necessária. Aprendemos com elas que a humildade precisa estar conosco todos os dias, meus irmãos. Então, não é na força do braço, aprenda isso. Quando elas se portam diante das autoridades, louvado seja Deus, para reclamar por alguma coisa que elas não tinham direito, se elas fossem com ignorância, elas seriam presas. Eu já preguei aqui, irmãos, sobre sacerdote. O sacerdote, ele representava várias funções na terra. O sacerdote, ele era também juiz, ele era também médico. Então ele precisava estudar muito tempo para chegar a ser um sacerdote. E ela estava diante não só do grande líder chamado Moisés, mas também diante de Eliezer, que era o sacerdote da época, que representava a lei. Estava também diante dos príncipes, ou seja, elas não tinham nem autoridade para estar naquele ambiente, já que agora era, como diz por aí, desacostumado, sem nenhuma herança, louvado a Deus, sem nenhum de cair morto, como dizem por aí também. Mas agora, com toda humildade, elas se colocam diante das autoridades para assim reivindicar algo que olhando com os nossos olhos, seria direito delas, mas na lei da época elas não tinham direito algum, porque, louvado seja Deus, esse direito era restrito aos homens. Louvado seja Deus. Ela lutou ela não lutou somente pela herança, porque quando o pai morria, o filho assumia o lugar do pai. Então o filho ali ele ia sustentar a casa, a mãe, as irmãs, se tivesse tudo sobre a tutela dele. Então ele tomava posse de tudo que era do pai e ele assumia a casa. E honrava, dava continuação o nome da família, do pai. Como ele não tinha filhos, só tinha filhas, o nome do pai, da família agora cessava ali. Então essas mulheres não lutavam apenas pelos valores, pela sua possessão ou herança, mas lutava pelo direito de prevalecer o nome da sua família. Nós precisamos, irmãos, lutar não somente pelo financeiro, mas lutar também pela nossa família. Lutar, irmãos, por as causas que julgamos perdidas. E quantas vezes olhamos para alguém que não tem um bom testemunho e já julgamos dizendo: ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito, ela está totalmente perdida, ou ele perdido. Essas causas impossíveis, elas, desde que nós colocamos nas mãos de Deus, elas passam a ser possíveis, porque para Deus não há impossível. Os irmãos conhecem a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. No 5º versículo, irmãos, louvado seja Deus, nós vamos ver a última ação de Moisés na terra. Se nós virar só a página aqui, no começo do capítulo 28, Deus diz a Moisés: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes da minha oferta, do meu, não, perdone, é no versículo 27 ainda, no versículo, capítulo 27, verso 2, Deus anuncia a morte de Moisés. O versículo 12 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E no versículo 3 vai dizer: e havendo-a visto, então serás
ao meu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Então, irmãos, no versículo de número 5, a gente vai entender que esta foi a última causa que Moisés intercedeu do povo para com Deus, onde Moisés foi mediador entre o povo e Deus. Ele levou a causa dessas mulheres a Deus, e através da vida de Moisés, Deus fala a Moisés que esta situação seria mudada, e esse regime seria mudado. Louvado seja Deus. No versículo 6, eu não sei se os irmãos estão acompanhando, no versículo 6 nós temos a resposta de Deus para aquelas mulheres. Lemos o versículo 6, que diz assim: as filhas de, versículo 6 e versículo 7, as filhas de Zelofehade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Ou seja, irmãos, através da atitude dessas mulheres, com muita sabedoria, a causa delas é levada a Deus através de Moisés, e Deus retorna a resposta para Moisés, dizendo que a herança delas, que já estavam com seus tios, voltaria para elas. E não é somente isso, irmão. Não é somente essa causa que Deus bateu o martelo em favor dessa mulher. Nós vamos entender que Deus, ele mudou o regime. Aquele regime, aquela ditadura foi mudada ali. Deus, ele mudou uma lei por conta de 5 pessoas que se portaram com sabedoria diante dele. Porque naquele tempo as pessoas não tinham acesso em orar diretamente a Deus, era através do sacerdote. Então ela foi ao sacerdote com sabedoria, e o sacerdote levou a causa até Deus e obteve ali aquilo que elas buscavam. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, nós vamos ver, louvado seja Deus, que esse regime foi mudado. O versículo 8 diz assim: e falarás aos filhos de Israel, dizendo, do que alguém morrerá e não tiver filhos, então farás passar a sua herança às suas filhas, e se não tiver filhas, então a sua herança darás a seus irmãos. Louvado seja Deus. Porém, se não tiver irmãos, então darás a sua herança aos irmãos de seu pai. E assim também, se seu pai não tiver irmãs, então a sua herança darei a seus parentes, aqueles que ele for mais chegado. Louvado seja Deus. Então, através dessa atitude, foi mudado um regime. Mas isso é tudo, irmãos? Não. No versículo 2, em que lemos, louvado seja Deus, no versículo 3 que lemos, vai dizer que esse moço, ele morreu no deserto. Nesse deserto aqui, irmãos, que a Bíblia fala, muitas pessoas morreram. Esse povo, eles foram criados pelo próprio Deus, herdaram um jardim para morar. Eu imagino um jardim celeste, onde a paz reinava sobre aquele lugar. Só que aquele povo contraiu uma enfermidade, uma doença, que lhe tirou o direito de tomar posse daquele jardim. Então esse povo foram expulsos daquele jardim e foram para o Egito. A partir daí eles foram ser escravos. Mas Deus, ainda olhando para a sua feitura, o seu povo, Deus ainda teve misericórdia e levantou a Moisés para conduzir, para tirar aquele povo, para libertar aquele povo das mãos da servidão do inimigo, ou seja, da escravidão, né? Servidão essa que até hoje o povo gosta de estar, o povo se sente bem em estar nessa servidão,
nesse regime de escravidão do mundo. Louvado seja Deus, e Moisés vai lá, e a Bíblia diz que Moisés tira com mão forte aquele povo do Egito, e agora eles começam a peregrinar em um deserto. Viagem essa, irmãos, que estudiosos dizem que era para durar pouco tempo, cerca de 2 ou 3 semanas no máximo de caminhada. Aquele povo levou 40 anos. Porque, irmãos, murmuravam? Porque, irmãos, aquele povo falava contra o servo de Deus, se levantava contra o servo de Deus. E esse deserto, irmãos, perdurou por 40 anos. Jesus veio à terra, irmãos, com o propósito de resgatar o seu povo. Só que desde os primórdios a gente vem ouvindo: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E isso a gente entende, irmãos, que é demorado para nós. É um tempo que perdura por muito tempo. Eu quero dizer que, assim como no deserto, Deus deu 40 anos para aquele povo, com a esperança daquele povo se arrependerem e pararem das suas atitudes de murmurar, de se levantar contra o servo de Deus. Eu entendo que é a mesma coisa nos dias de hoje. Quando a gente fala que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, Jesus não volta, cada dia que Jesus não volta, Ele nos dá uma oportunidade de nós nos arrepender dos nossos pecados, de nós nos achegar a Deus e entender que nós estamos vivendo um novo deserto. Esse novo deserto, irmãos, se inicia lá em Mateus capítulo 4, onde Jesus ele vai ao deserto para ser tentado. Ou seja, irmãos, representando os 40 dias de Jesus no deserto, irmãos, se a gente olhar lá atrás, 40 anos também no deserto, onde o povo corria, onde o povo ele traçava o seu próprio caminho. Ele se lembrava do passado e sentia saudade. Ele se lembrava de lá do Egito e sentia saudade de coisas supérfluas, coisas, irmãos, que não tem sabor para o nosso paladar. Eles tinham saudade de cebola, tinham saudade de pepinos, louvado seja Deus. Eles tinham saudade dos grilhões, de serem presos, porque agora eles tinham liberdade. Eles tinham agora ali um Moisés que, se for olhar para hoje, tipificava Jesus. Moisés vai lá e liberta aquele povo. Se inicia um deserto de 40 anos. E nos dias de hoje, Jesus vai ao deserto ser tentado pelo pregador conhecedor da palavra de Deus. Irmãos, onde ele usa a palavra de Deus para pregar contra Jesus. E até os dias de hoje, irmãos, existem esses pregadores por aí. Esses pregadores que usam a palavra de Deus contra o povo de Deus. Quantas vezes, irmãos, você vai evangelizar e você topa com um desviado lá fora, que começa agora a lembrar de versículo para agredir o povo de Deus. E Satanás, irmãos, ali falava para Jesus: olha, se tu for filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, irmãos, era para o próprio benefício de Jesus, não de Cristo, irmãos. Uma coisa que a gente precisa deixar claro: Jesus era a parte humana, terrena. Cristo era a parte divina, do céu. Então aquele mandato de Satanás para Jesus era para satisfazer a vontade humana daquele Deus que se transformou em carne por nós. Então se fosse eu, talvez, quando ele falasse isso, eu usaria o poder divino, o poder de Cristo, o poder vertical, para atender a vontade horizontal, que era a parte humana de Deus, Deus encarnado aqui na terra. Mas a parte, irmãos, que vem do céu, precisa ser sempre mais forte em nós. E Jesus ali combateu a Satanás pela palavra, louvado seja Deus, e repreendeu aquela ação maligna, irmão, de querer agredir o nosso mestre, de querer fazer os 40 dias e 40 noites de jejum que Jesus já estava ali, se perderem. Ou seja, irmão, se Jesus cedesse, Jesus não estava só obedecendo a Satanás, mas também o tempo que ele jejuou lá seria perdido.
Assim como ele disse também: olha, se tu for filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na tua palavra, os teus anjos estarão a ordem a teu respeito. Salmo 91. Ele usa, irmãos, para querer tirar o sacrifício de Jesus, desde lá que ele vem tentando. Imagine, irmãos, que esse deserto agora, que nos traz vida, perdura desde lá do início da vinda de Jesus aqui na terra, até os dias de hoje. Não sabemos quanto mais esses 40 anos desse novo deserto vai durar a nossa vida. Então hoje, irmãos, é o tempo aceitável, como disse Isaías, para nós nos arrepender, para nós lembrarmos dessa palavra de hoje, dia 3 de 2 de 2026, onde Jesus está falando ao nosso coração: nos arrependamos para que tenhamos vida. Jesus vai voltar, irmãos. Isso é fato. Ele pode voltar hoje para mim, como pode voltar hoje coletivamente para todos nós. E como que nós vamos estar, irmão? Será que nós vamos estar como Zelofeade, pai daquelas meninas? Elas alegaram que ele não era igual àqueles homens da congregação de Corá, que apregoava contra a congregação de Deus, mas ele morreu do seu próprio pecado. Ou seja, irmão, está dizendo que ele pertencia ao povo que adorava ao Deus verdadeiro, mas morreu lá no deserto, irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles que saíram de lá do Egito, que foram libertados do Egito, só se salvaram 2 homens. Todos eles morreram no deserto. Por que morreram, irmão? Porque murmuravam. Nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas que começam na casa de Deus, eles chegam na casa de Deus com todo vigor, mas não demora muito, eles começam a murmurarem. Eles começam agora a pregoar a sua própria vontade. Eles começam a dizer: olha, quando eu estava lá no mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Quando eu estava lá no mundo, eu me alimentava, fazia churrasco todo fim de semana, tomava cerveja e tudo mais. E hoje, muitas vezes me falta carne para comer. Isso, irmãos, é murmuração. Isso, irmãos, é não entender qual que é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Quando nós agimos dessa forma, nós lembramos de Asaf, a qual o pastor Robson, com muita graça, pregou aqui na semana passada. Ele disse: lembrei-me de Deus e me entristecia. É lembrar, irmãos, de aquilo que não era nosso e queremos alegrar com aquilo. Deus não nos chamou para nenhuma glória aqui na terra. Quando ele diz: no mundo tereis aflição, ele quer dizer assim: olha, não tem nenhum benefício físico de vocês me servirem. Imagine, irmãos, se nós alcançássemos o reino por obra, né? Nenhum rico se perdia, sim ou não? Ah, não, mas eu vou fazer bastante caridade que é para eu alcançar o céu. Não, irmão. Deus não nos chamou para nós termos vantagem. Nós estamos de igual modo. Então, o que sucede com o povo que está lá no mundo, nós também estamos passivos a passar por enfermidade, por velhice, por muitas vezes cair. Estamos passivos da mesma situação. Então não tem assim uma vantagem. Quando eu vou para Jesus agora, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, e agora a minha vida vai mudar. Vai se mudar, mas é pelo seu querer, não é nem pelo querer de Deus. Porque assim, se fosse pelo querer de Deus, ninguém estava lá fora. Então é o nosso querer que muda a nossa vida, e não as coisas que Deus pode nos dar. Se nós fosse, eu vou servir a Deus só enquanto Ele estiver me abençoando, vai dar ruim, vai dar ruim. Deus, Ele não vai fazer barganha para você adorar. Deus, Ele não vai fazer barganha para você estar na presença. Deus não vai te dar nada em troca pelo que você faz, até porque o que você faz aqui na terra é registrado no céu. Então, quando você chegar lá, aí vai vir o livro de obras, e tudo aquilo que você fez vai ser convertido em galardão.
Então, irmãos, o nosso almejo não é só se salvar, mas também é ser galardoado, irmãos. Jesus olhar para você e falar assim: ó, vou te dar uma pedrinha aqui, com tanto de uma coroa aqui, com tanto de pedrinha pelas obras que você fez lá. É você tomar posse daquilo que você fez aqui. Não é, não, eu vou apregoar em tal lugar e eu vou ter aqui X de dinheiro no meu bolso para eu ser beneficiado. Não, irmãos, esse não é o chamado de Deus. Eu vou fazer uma boa ação na assistência social, eu vou fazer uma boa oferta, que é para Deus aqui me abençoar. Também não, irmãos, também não. A sinceridade do seu coração vai te dar força para você continuar fazendo. Quando eu sou fiel a Deus, nos dízimos ou nas ofertas, você não vai ser fiel para Deus te dar mais, não, irmão. Você vai ser fiel para Deus te dar força para você continuar sendo. Quando você é fiel à sua família e tudo aquilo que você faz é pensando na sua família, quando chegar lá em cima, você vai ser representado por isso. Alguém vai responsabilizar você pelo fracasso da sua família. Alguém fracassou, vamos ver onde está o erro. Será que o erro está onde? Será que está no sacerdote da casa? Ou será que está na sacerdotisa da casa? Será onde está o erro, irmãos? E onde estiver a falha, será cobrado. Então, para estarmos na casa de Deus, é preciso nós termos muita sabedoria. É preciso nós olharmos para a vida dessas mulheres e falar assim: olha, lá no meu serviço, eu preciso dessa humildade. Eu preciso chegar lá no meu serviço e eu preciso me representar diante do chefe lá do serviço. Eu preciso me apresentar diante dos meus colegas, mas com humildade. Se não tivermos humildade, irmãos, aqueles que estão muito acima de nós não vai querer nem olhar para nós. Se nós queremos igualar a eles sem ser, irmãos, nós vamos tomar prejuízo, vamos ter prejuízo, mas vamos precisar fazer como essa mulher, se coloque, mas se coloque na brecha. Chega quando precisa fazer alguma coisa, ore por aquilo. Quem sabe aquelas mulheres oraram muito por aquilo? Eu creio nisso, que elas oraram muito por aquilo. Lembra de Ana? Ana, eu estava comentando com o Valcir sobre a persistência de Ana. Tinha tudo, irmãos, para chutar o balde. Mulher que tinha tudo para partir para cima, no físico mesmo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela chorava. Ou seja, ela se humilhava. Ela era humilhada e ao mesmo tempo ela se humilhava. Deus se agradava disso. Até que um dia, irmãos, Deus olha para aquela mulher e muda o cativeiro dela. Quando temos um problema, olha, observa o problema de Ana. Ela era estéril, não podia dar filho, uma mulher envergonhada. Foi falado disso, se não me engano, no domingo. Ela era envergonhada, principalmente dentro da sua casa. A sua rival dava filhos todo ano. Tanto é que a Bíblia, Eucana vai dizer: não sou eu melhor que 10 filhos? Ou seja, havia já cerca de 10 anos que aquela mulher sofria, que aquela mulher padecia. Até que um dia ela resolve fazer algo extraordinário. Ela resolve chegar diante de Deus e dizer: Deus, se tu me der um filho. Ela coloca todas as características que ela quer. E depois ela diz: olha, se tu me deres, eu vou te dar. Ana não prometeu ali 10% da bênção que ela recebera. Não, ela colocou 100%. Ela disse: Senhor, se tu me deres, te darei a ti. Levarei a tua casa e deixarei lá. E assim Ana fez. Isso é confiança. E a Bíblia vai dizer que depois disso ela teve outros filhos. Ou seja, ela foi aberta à sua amada. Foi feito um milagre através da sua dedicação. Essas mulheres aqui foram portadoras de um milagre. Foi um agente de milagre. Coisa, irmãos, que nem os magistrados mudaram. Era algo que estava restritamente ao poder de Deus. Nem os sacerdotes podiam mudar aquele regime. Mas aquelas mulheres se levantaram com uma determinação de mudar aquela situação. E mudaram.
E mudaram. Pela palavra nós acabamos de ver que elas mudaram a situação. E eu e você? O que temos feito, irmãos, para mudar o nosso cativeiro? O que é que nós temos feito para mudar uma situação, olhando com os nossos olhos impossível? De olhar para o familiar e dizer assim: olha, aquele dali não gosta nem de ouvir falar de Deus. É necessário que nós nos posicionamos como essas mulheres: Marta, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Grave desses nomes. Na sua oração, diga: Senhor, eu quero essa graça. Senhor, eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso me importar como uma mulher sábia, como um homem sábio. Provérbio 31, Salomão conta uma história magnífica de uma mulher sábia, mas essa história vale para todos nós, não só para a mulher sábia, mas também para o homem sábio, e edifica a sua casa. Se nós for olhar aquela história, vai dizer que aquela mulher, quando amanhecia o dia, já tinha feito milhares de coisas e já tinha até administrado o serviço dos funcionários do campo, não era nem dentro de casa. Louvado seja Deus. Ela tinha uma sabedoria, uma determinação fora do comum. É essa mesma sabedoria, essa mesma determinação que o povo de Deus tem que ter se quiserem morar no céu. Se quiser morar no céu, nós precisamos vencer o deserto da nossa vida. E como é que vencemos, irmãos, esse deserto? Não é preciso somente a provisão de Deus. Lembre que no deserto, lá do Velho Testamento, o sol era escaldante durante o dia. Deus mandava nuvem para guiar o seu povo, ou seja, tinha lá a proteção de Deus. À noite era congelante, o frio congelava. Deus colocava a coluna de fogo para aquecer aquele povo, irmãos. E ainda assim o povo pereceu. Quando eu falo que se salvou só 2 daquele povo para chegar a Canaã celestial, irmãos, não é que chegou só 2, chegou os remanescentes, pessoas que nasceram durante essa trajetória, junto com Josué e Caleb, alcançaram a terra prometida. E hoje, irmãos, nós vimos que saímos do jardim, fomos para o Egito, fomos tirados do Egito, passamos para o deserto, Canaã celestial. Nós somos ganhos por Jesus, estamos passando por esse deserto e vamos morar no céu. Quantos creem nisso? Louvado seja Deus. Não basta somente crer, nós precisamos fazer por onde chegarmos lá no céu. Quando Jesus ele dedica a sua vida aqui na terra, quando Jesus ele sacrifica a sua vida aqui na terra, ali morre a parte humana, sobe o Cristo aos céus, irmão. Então a parte humana desse Deus que se colocou entre nós sofreu aqui na terra, que era sustentado pela parte divina, que era o Cristo. O nosso físico, irmãos, sofre aqui na terra. Nós precisamos ser sustentados pela parte divina, que está conosco todos os dias. Como era que Jesus mantinha essa relação com essa parte Cristo que é divina, irmãos? Orando o tempo todo. Lembra de lá quando ele fez a multiplicação? Ele saíra de um evento que já durava dias, onde aglomerava-se pessoas para ouvir a palavra de Deus. Jesus se cansava por nós. E ali, quando termina aquele grande evento ali de multiplicação, depois daquela palestra gigante, Jesus ele dispensa os seus discípulos. A Bíblia tem uma tradução que vai dizer que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco para um lugar chamado Genezaré, lugar de gente doente. E Jesus foi para o monte orar. Observe que quando a palavra vai dizer que Jesus foi por cima das águas de encontro àqueles discípulos, já era a 4ª vigília da noite. Imagine o tanto que Jesus orou
depois de um cansaço extremo. E depois foi caminhando e encontrar aqueles homens. Ou seja, a missão de Jesus, irmãos, não tinha pausa. A missão de Jesus não tinha parada. Mas a missão de Jesus continuava dia após dia, todos os dias. A nossa missão também precisa ser assim. Nós precisamos ser incansáveis. Aliás, nós temos que ser incansáveis pela palavra de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega àquela terra, aquele lugar chamado Genezaré, todos os doentes vieram ao encontro de Jesus e foram sarados por Jesus. Agora eu pergunto para a igreja: se Jesus não fosse orar para essa unificação Deus e humano ter força, será que esses milagres que ele fazia seriam feitos por ele? Irmãos, fica a dúvida, eu não posso dizer que sim e que não, mas eu creio, irmãos, que era tudo baseado na parte divina, os milagres. Tanto é que ele disse que se nós crêssemos, faríamos aquelas obras e outras ainda maiores que aquelas, mas isso é necessário que nós tenhamos a vida que ele tem, irmão. Renunciar todos os prazeres da carne, mas é todos mesmo, irmão. Todos. Ó, você vê, só para você ter ideia, qual o carro que Jesus tinha naquela época para ir pregar a palavra do Senhor? Era tudo na caminhada. Observe que quando Lázaro morreu, Jesus saiu e ainda foi mais um dia de caminhada, louvado seja Deus, para chegar onde estava Lázaro, para fazer um milagre. Então era caminhada. Hoje, irmãos, se nós moramos 200 metros longe da igreja, nós perdemos tudo. Se der uma garoa, nós perdemos tudo. Se nós demos se a unha encrava no joelho, nós não vem para a igreja. Será que nós estamos tendo a mesma persistência que Jesus teve, irmãos, por nós? Será que nós insistimos como Jesus insistiu por nós? Passar uma vida inteira sofrendo, porque a vida de Jesus foi assim, irmãos. Ele apregoava, irmãos, e era caluniado. Ele era chamado de demônio, de chefe dos demônios, Beelzebul, por aqueles que viam os milagres. Não era nem por quem contava. Expulsava o demônio por ser chefe dos demônios, por ser Beelzebul, irmãos. E nada disso abateu Jesus. Agora, eu e você, se alguém falar conosco dessa forma, Irmão Luiz chega na tribuna, prega uma palavra do céu, uma palavra onde a igreja sente a presença. Quando ele chega ali fora, alguém fala: fez aquilo ali? Foi tu não, foi o demônio que fez aquilo lá. Tudo que nós ministramos aqui, nós vamos perder. Porque o que ministramos, estamos perdendo para nós. Depois para a igreja, nós vamos perder. E Jesus, todo milagre, ele passou por tantas coisas, irmãos. Louvado seja Deus, por dedicação aos seus irmãos aqui na terra, por amor aos seus irmãos aqui na terra. Então vamos nos esforçar mais, irmãos. Esse deserto nosso pode ser um deserto menos sofrido. Esse deserto nosso, se nós estivermos com o Senhor, irmãos, é um deserto menos sofrido, porque nós não temos entendimento. Aquilo que vai acontecer conosco, nós sabemos que nós já sabíamos antes que ia acontecer, porque a própria palavra do Senhor nos afirma que iria acontecer. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. É a promessa do Senhor. Não é uma promessa de prega o evangelho e fica rico. Não é uma promessa de vai evangelizar e você vai ter uma família super abençoada. Não, irmãos, não tem barganha. Não tem, irmãos, troca. Não tem, irmãos, nada que nos faz diferença do que está lá fora. Como eu falei antes, volto a repetir, estamos sujeitos às mesmas coisas. Assim como as pessoas lá no mundo adoecem, os cristãos também adoecem. Assim como quem está lá no mundo morre, os cristãos também morrem. Aliás, é necessário até que isso aconteça para nós irmos ao encontro de Deus. Jesus veio voltar para o seu lugar e Jesus precisou morrer para Cristo voltar ao seu lugar, porque o nosso corpo aqui, desse jeito aqui, não vai ao céu. Mas a Bíblia disse que quando o arrebatamento chegar, acontecer, o povo vai subir sim, só que seus corpos serão transformados. Não será desse jeito, porque aqui nós queremos
louvado seja Deus, o conforto do nosso corpo. Não nos preocupamos muito com o céu. E eu vou dizer isso, irmãos, como um testemunho, louvado seja Deus, até um tanto triste, o quanto nós não nos preocupamos com o reino do céu. Certa vez o meu filho mais velho era recém-nascido e por acidente eu tomei um veneno chamado fungicida pica-pau, que a gente aplicava na roça de cacau para matar cupim, matar formiga, matar pragas, né? No lugar que a gente trabalhava não tinha água, a gente levava os galões de água e lá passa alguém com galão de veneno. Eu pedi para tomar, achou que era água, ele falou: dessa água você não pode beber, e colocou lá o galão com veneno. Quando ele saiu, eu fui lá, pegou o galão, estampei e botei os goles para baixo. E nessa eu fiquei em coma por 2 dias, irmãos. E lá no coma eu ouvia, se alguém abrisse meu olho eu via, mas eu não tinha reação de nada. E naquele coma, irmãos, era como se eu tivesse assim, deitado numa cama escorregadia e embaixo fosse o meu fim. Irmão, só que eu lutava o tempo todo para meu corpo não descer. Eu não estava preocupado em alcançar o céu, eu estava preocupado com o meu corpo. Eu não queria que eu descesse para morrer, porque no meu entendimento, se eu escorregasse para baixo, chegando ao fim da cama, eu morreria. Irmãos, eu lutava o tempo inteiro naquele coma para não escorregar. Eu não estava preocupado, não, se eu chegar lá e eu morrer, eu vou para o céu. Não tinha essa preocupação. Então assim, nós hoje, fisicamente, nós nos preocupamos com este corpo. Não nos preocupamos com onde eu vou morar, onde vai ser a eternidade, como será a minha eternidade, com quem será a eternidade. Então assim como essas mulheres lutaram pela sua herança, enfim, pelo que seria direito seu, irmãos, nós hoje lutamos, e esse direito nosso é ir morar no céu. E para ir morar no céu, irmãos, é preciso ter sabedoria. Para ir morar no céu, irmãos, é preciso ser fiel. Para ir morar no céu, irmãos, é preciso nós renunciar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso conforto. Ah, está chovendo, tá, mas chuva não vai me matar. Eu vou adorar a Deus. Irmãos, quando Deus marca essa reunião, primeiro a chegar é Ele. Quando chega a primeira pessoa, Ele já está para nos receber. Então, uma dor de barriga não pode nos separar desse encontro. Uma dor de barriga não pode nos separar dessa reunião. Uma unha encravada não pode. Por isso que eu falo sempre, olha, justificativo na igreja é para quem está de campo ou para quem está trabalhando. Então, enquanto tiver vida, vamos adorar esse Deus. Não vamos perder a oportunidade de estar na casa do Senhor. Quando Deus marca o encontro, porque Ele quer te fortalecer. Como eu falei, Ele não vai receber o que você tem para ofertar com uma barganha, não. Você vai à oferta e Ele te fortalece para você continuar sendo fiel, para você continuar nesse caminho que nos leva ao céu. Qual que é esse caminho? João 14,6. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Então, quando você vem à casa do Senhor, você sai fortalecido. Eu não sei se já aconteceu, irmãos, com algum de vocês, de chegar na igreja arrastado. Já aconteceu vezes, irmão, só para vocês terem ideia, eu congreguei 3 anos e 8 meses lá no Guaraú, com o evangelista Robson, que está ali, nosso pastor hoje. Pergunta para ele qual era a minha frequência de culto. Depois dele, eu congreguei mais 8 meses com o presbítero Elvis lá no Guaraú. Pergunta para ele a minha frequência de culto. Depois lá do Guaraú, eu congreguei 11 meses aqui com o presbítero Jones. Pode perguntar para ele qual era a minha frequência de culto. Aí depois o presbítero Jones, está aqui de novo o evangelista Robson, que é o nosso pastor aqui de novo. Qual que é a minha frequência de culto? Sabe por que é isso, irmãos? Olha só, eu me converti no ano de 97, lá em Porto Seguro, na Bahia. Uma situação terrível, mas uma situação tão terrível que eu via o meu fim. E Deus usou uma pessoa que chegou dentro da minha casa pregando, numa autoridade,
que naquela tribulação terrível que eu estava, eu não tive boca para falar nada para ele. E no mesmo dia eu estava lá na igreja, juntamente com eles. Congreguei lá com eles em Porto Seguro de 97 a 99. 99 eu vim para cá, para São Paulo. Comecei a congregar com o pastor de Cléber lá na rua 24. Quem conhece o Guarulhos sabe onde é. Depois começou a construir a igreja lá na rua 23. Congreguei um tempo lá ainda. E depois, irmãos, por conta de uma chuva, por conta de um cansaço, por conta de uma dor de barriga que eu preguei, eu deixei de ir para a igreja. Eu não deixei de ir para a igreja porque eu gostava de tomar cerveja, eu gostava de ir para tomar. Não, irmãos. Eu gostava de fumar, não, graças a Deus, nunca tive vício. Mas eu deixei de ir para a igreja porque a frieza tomou conta de mim. Então, quando eu lembro disso, irmãos, pode estar o cansaço que for. Eu falo, não, eu vou para a igreja, eu já me desviei por conta disso. Se eu perder um culto hoje, eu não vou ter força para vir no próximo. Eu vou ter que me esforçar muito para eu vir no próximo culto. Se eu perco 2 cultos, irmãos, eu tenho que ser arrastado. A mulher tem que catar pelo braço e sair arrastando, vamos, se não for assim, não vai mais, irmãos. Então, quando eu lembro disso, eu não perco culto. Olha, só para os irmãos entenderem, que eu me lembro, eu perdi uns 3 cultos em seguida, porque teve uma emergência lá na minha terra, lá na Bahia, e nós tivemos que ir, e lá no local lá não tem nem vizinho perto, quanto mais igreja. Ficamos por lá, acho que 15 dias, fiquei esses 15 dias sem ir na igreja. O que eu me lembro foi só, não minto, tivemos outra emergência da mesma natureza em Taubaté, e eu perdi um culto por conta disso. Inclusive eu tinha até escala para pregar lá no arcoador. Eu não fui por conta dessa emergência, mas fora isso eu não me lembro, irmãos, de perder um culto sequer. Não me lembro, porque estar na casa de Deus é buscar força. Eu tenho que buscar força hoje para eu voltar amanhã. Se eu não busco força hoje, eu não tenho força para voltar amanhã, irmãos. Então esse é o alimento diário, é estar na presença do Senhor. Então não perdemos culto não, irmãos. Quando o Senhor marcar uma reunião terça-feira, vamos terça-feira para essa reunião. Não é por conta de mim, não é por conta do pastor da igreja, não é por conta de alguém que vem de fora pregar, não, irmãos. É pelo Senhor que nos marca essa reunião. Quinta-feira tem um outro encontro aqui. Então venhamos para cá, vamos encher a casa do Senhor. Vamos buscar nossa força. Mas o meu irmão não veio, oremos por ele. Talvez ele não teve força para vir hoje, ele perdeu tudo, não teve força para estar aqui hoje. Oremos por ele para que Deus dê força para que ele esteja aqui. O meu esposo não veio hoje. Talvez ele tenha uma ocupação, talvez ele não tenha força. Oremos por ele, para na oportunidade concedida, ele esteja aqui adorando. É essa a vontade de Deus para a nossa vida. Nunca foi diferente. Então as reuniões precisam estar o povo de Deus. Quantos aqui? Tem alguém que trabalha registrado aqui, carteira assinada? Tem? Não tem, né? Tudo avulso. Mas quem trabalha, irmão, de carteira assinada pode estar perdendo dia? Quando ele perde dia, tem prejuízo, sim ou não? Eu já trabalhei de carteira assinada. Você perde. Pastor Robson. Pode falar. Não pode. Eu trabalho com um autônomo. Por exemplo, eu vou dar um outro testemunho. Eu já estava 2 semanas sem trabalhar, agora é recente. Aí no dia 23 de dezembro, eu fui chamado para um serviço que é assim, emergencial. Era um serviço de elétrica e a pessoa estava sem energia. Aí eu fui lá, olhei e falei, tá, eu vi amanhã. Aí a pessoa falou, não, mas amanhã é Natal, você vem assim mesmo? Eu falei, eu precisava, irmão. Então eu fui, trabalhei no dia 24, trabalhei no dia 25, restabeleci a energia lá para o pessoal. O pessoal ficou feliz da vida e eu também, irmãos. Eu estava sem nenhum dinheiro, parado já 2 semanas. Agora sim, na casa de Deus pode ser diferente? Não pode, não pode. Quando a gente fala, se estiver doente ou trabalhando, a justificativa que eu dei no começo, irmãos, e dá uma oportunidade de você estar na casa, não importa o que ser. Não importa se eu estou com visita em casa, não importa só se tiver uma emergência, um parente está doente, está enfermo, eu vou ter que socorrer. Você está fazendo a obra de Deus de alguma forma. Você não está adorando, mas está fazendo a obra de Deus. Então, façamos isso.
nos esforcemos para estar na presença do Senhor, porque quando o Senhor voltar, irmãos, Ele vai ver tudo isso que você e eu temos feito, tá? Então fazemos como essas 5 mulheres, com sabedoria, chegue-se a maior autoridade que pode fazer por você, que pode fazer por nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero passar pelo amém? Amanhã tem ensaio? Amanhã 5 de orações, as irmãs não percam. Se os varões quiserem vir, ficarem na porta ali, sem empatar as irmãs e ali mantendo a segurança, pode vir também, não é proibido. Então 5 de oração amanhã, com certeza vai ser colocado no grupo. Domingo, irmãos, culto de Santa Ceia, é isso, pastor? Isso, quinta-feira campanha. Venha para cá, pregador surpresa, irmãos. Eu tenho certeza que vocês têm um relacionamento com Ele, vão ver o Espírito Santo. Quem vai ser o agente, eu ainda não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai estar pregando aqui sábado, culto de Santa Ceia na sede. Apareça, irmãos. Não falte para que o seu patrão não perceba que você não faz parte. Amém? Culto de Santa Ceia na sede. Domingo, culto de Santa Ceia local. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, eu dei o almédio isso. Eu almejo ver essa igreja cheia de pessoas. Eu almejo ver essa igreja cheia de obreiros, de músicos fazendo a fila assim, assim, não, tu tocou hoje, o próximo culto eu toco. Amém, então tu vem ensaiar, ensaia amanhã, tu vem ensaiar. De ter essa demanda, irmão. Então venham para cá, para a casa do Senhor, venham adorar o Senhor, venham buscar a face dele. E quando você vir, lembra de trazer a sua oferta, a sua adoração, que você começa a preparar lá na sua casa para oferecer ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.